Ezequiel, capítulo 43. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis em seus santuários nos montes. Quando eles puseram sua soleira perto de minha soleira, e seus batentes junto de meus batentes, com apenas uma parede, fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso, eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo, e se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar, desde a calha no chão até a saliência inferior. Ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura, e desde a saliência menor até a saliência maior tem 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas se projetam dela para cima. Ela é quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura.
com uma aba de 25 centímetros e uma calha de meio metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor. Estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim. Palavra do soberano, o Senhor. Você colocará um pouco do sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba. Assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito, como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão propiciação pelo altar e o purificarão. Assim, eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 44. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo
e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. E assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano, o Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas, que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou, e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo, e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, e apresentar-se diante do povo e servi-lo. Mas, porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano, o Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho, não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com que tiverem ministrando e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo quando estiverem usando as roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno.
Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão casar-se com mulher virgem de ascendência israelita ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes, e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá, em favor de si mesmo, uma oferta pelo pecado. Palavra do soberano, o Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que hajam bênçãos sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Ezequiel, capítulo 45. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor, como distrito sagrado, uma porção da terra com 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado servirá para o santuário, com 25 metros ao redor para terreno aberto. No distrito sagrado, separe um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para as suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento,
adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste, em direção a oeste, e no lado leste, em direção a leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim, diz o soberano, o Senhor: vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve ser de 12 gramas. 20 pesos, mais 25 pesos, mais 15 pesos, equivalem a 720 gramas. Esta é a oferta sagrada que vocês apresentarão: 1/6 de uma arroba de cada barril de trigo e 1/6 de uma arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste em 10 potes ou um barril, pois 10 potes equivalem a um barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho, de 200 ovelhas das pastagens bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer propiciação pelo povo. Palavra do soberano, o Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer propiciação em favor da nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor: no primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo no 7º dia do mês, em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim, vocês deverão fazer propiciação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa,
festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra, como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros, sem defeito, como holocaustos ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado. Ele fornecerá como oferta de cereal uma arroba para cada novilho e uma arroba para cada carneiro, com 1 galão de azeite para cada arroba. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e azeite.